Olá, eu sou a Catarina e bem-vindos a este canal. Já teve o vídeo da apresentação e o vídeo da maquilhagem, que foi um subproduto da apresentação que depois acabei por não filmar com a maquilhagem que tinha feito, mas isso já são outros pormenores. Este é o primeiro vídeo em que eu vou efetivamente falar de algumas das coisas que estão a acontecer comigo agora. Mas primeiro queria dar uma contextualização, não do porquê disto tudo, que isso já foi explicado, mas contar um bocadinho da história que me fez chegar até aqui. Eu, em abril deste ano, fui diagnosticada com esclerose múltipla e isso motivou uma série de coisas. Não sei se têm noção o que é a esclerose múltipla, eventualmente vou fazer um vídeo em que explico melhor algumas coisas sobre esta doença, mas sei que uma das coisas que me era sugerida, quase que obrigada, era que eu perdesse peso e que praticasse exercício. E surgem estes dois assuntos na minha vida. Não surgem pela primeira vez, porque o meu peso é um assunto com que eu já lido há muitos anos. Aliás, eu no ano passado, antes de fazer os 40 anos, iniciei um regime alimentar por minha conta e risco, que estava até a ter algum sucesso, mas que acabou por ser em vão, porque entretanto na altura estava a frequentar o mestrado, estava com níveis de ansiedade enormes, não estava a conseguir gerir essa ansiedade porque sempre a comida para mim sempre teve uma relação emocional com a comida, ou seja, naturalmente estava mais ansiosa, comia mais, portanto acabei por perder os resultados que estava a ter, e fora isso, e disso eu tenho orgulho desta parte, deixei de fumar, portanto é natural que também tenha ganho algum peso com isso. Mas onde eu quero chegar é que o meu peso ou seja, quando eu fui diagnosticada este ano, disseram que eu tinha que perder peso e o meu peso não foi um assunto que surgiu agora, ou seja, é uma batalha que eu já travo há anos e que eu própria, no final do ano passado, tinha prometido a mim mesma que este ano ia fazer alguma coisa em relação a isso, porque eu não posso passar 40 anos com um problema e aceitar passar os próximos 40 com o mesmo. Isto é a minha visão sobre a minha vida, não quer dizer que seja partilhada. Eu é que já me debato há tanto tempo com os mesmos assuntos que cheguei a um estado de cansaço mesmo, de estar sempre a debater com as mesmas questões. Uma delas era o peso. Em relação ao exercício, contrariamente àquilo que se possa pensar, eu gosto muito de fazer exercício. Não tenho corpo para fazê-lo. Já houve uma altura em que estava com muito menos peso e praticava muito mais desporto, só que entretanto parei na altura por causa da pandemia, mas eu nem sequer quero culpar a pandemia em nada disto, porque a verdade é que fui eu que parei, porque havia bastante caminho aí para correr e eu preferi ficar em casa deitada a ver séries. Tinha uma vida mais sedentária e acomodei-me com essa vida sedentária e estava preparada para me acomodar durante muito tempo, porque mesmo querendo perder peso e saber que este processo de perda de peso é acelerado pelo exercício físico e perceber que a composição corporal se altera com o exercício físico, eu achei que para perder peso bastava só cuidar da minha alimentação e estava a descurar a parte ou seja, estava a ignorar completamente a necessidade de fazer exercício, não como um auxílio para a perda de peso, mas o facto de mexer com o corpo e torná-lo menos rígido e que há muitas coisas que podem ser evitadas pelo exercício, pela prática de exercício. Resumindo, em abril surge este diagnóstico, estes dois assuntos são postos em cima da mesa com muita importância. Eu decidi que não queria passar por este processo sozinha, sem ter acompanhamento técnico
de alguém das pessoas que são especializadas na área, neste caso de uma nutricionista, de uma endocrinologista e de um treinador, e só que inicialmente o meu estado físico era de tal ordem que eu não podia fazer, por exemplo, o exercício que faço hoje em dia. Eu tinha que fazer caminhadas muito devagar, e é desse tema que eu queria falar hoje. Eu comecei o exercício com caminhadas que eram feitas muito devagar, sem motivação nenhuma para as fazer, porque, como eu já referi, isto surge tudo depois de um diagnóstico, que eu ainda estava a lidar com o diagnóstico, e a própria situação obrigou-me a tomar uma série de atitudes que não foram, ou seja, não fui eu que as decidi tomar, foi o meu próprio corpo que me obrigou a tomá-las, e não me conhecem, mas eu sou uma pessoa muito independente e adoro a minha liberdade e adoro eu é que tomar as decisões da minha vida, ou seja, o ser obrigada a tomar uma decisão, apesar dela ser benéfica para mim, estava-me a incomodar muito. Portanto, eu comecei as caminhadas com muito custo a nível psicológico, e agora eu queria mesmo deixar a parte da nutrição de lado e a componente psicológica da nutrição. Eu queria me focar, como eu disse há pouco, na parte das caminhadas e do início do exercício. Lá está, fazia caminhadas com muito custo a nível psicológico porque não tinha motivação nenhuma para as fazer, e com muito custo físico. Tanto que eu lembro-me que da primeira vez andei talvez uns 20 minutos e não conseguia andar mais, tive que ligar ao meu pai para me buscar porque eu não conseguia, não conseguia mais, o corpo não se movia. Ou seja, e o meu pai nisto teve um papel fundamental porque eu compreendi, em termos de motivação, compreendi que se tivesse o compromisso com outra pessoa, era mais fácil cumprir os objetivos que eu tinha na altura, que eram poucos, que era andar dia sim, dia não, porque eu ficava extremamente cansada de andar meia hora um dia. Portanto, eu tinha que descansar no dia seguinte, tinha que voltar a andar mais meia hora no dia posterior a isso. E a criação deste compromisso com o meu pai foi importantíssimo. Qual era o compromisso? Era eu saía da minha casa, ia andar até onde conseguisse e ele é que me ia buscar. Ou seja, sabendo que o meu pai estava a sair de casa de propósito para me buscar, o mínimo que eu podia fazer era ir andar. Às vezes andava mais, às vezes andava menos, às vezes levava. Entretanto, o tempo foi-se alterando, porque o ritmo, claro que se altera. Mas o que eu quero dizer, às vezes em meia hora eu chegava só até meio do caminho, entenda-se lá qual foi esse caminho. Às vezes em meia hora chegava, chegava ao local onde tinha combinado com ele de me buscar, mas sei que levei algum tempo com isso lá está, de não consegui ser consistente sequer nas caminhadas de meia hora, porque o meu corpo não aguentava, por isso simplesmente não aguentava. Entretanto, comecei a prática de Pilates, que também eventualmente vou falar dela, mas sei que as coisas se foram juntando e uma foi auxiliando a outra, ou seja, quanto mais capacidade física ou cardiorrespiratória eu adquiria através das caminhadas e fortalecia, por pouco que fossem os músculos, mais me ajudava no Pilates, e também o fortalecimento que eu pudesse ter através do Pilates ajudava-me nas caminhadas. Isso, mas ainda assim houve uma altura em que elas não eram consistentes, ou seja, elas aconteciam, por exemplo, à segunda, quarta e sexta, ou era à segunda e só à sexta, porque eu entretanto estava muito cansada e não conseguia fazer isto de uma forma mais consistente. Sei que inicialmente o percurso que eu escolhi tinha uma descida muito íngreme e uma subida também muito íngreme, e escolhi esse percurso precisamente por causa da descida, porque a bem ou a mal era a descer e para baixo todos os santos ajudam. Só que a minha fisioterapeuta na altura disse-me, lá está, quem não sabe é como quem não vê. Ela disse: Catarina, tu não tens ideia dos músculos que tu estás a recrutar para as subidas,
e para as descidas, e são muito mais do que tu tens capacidade agora. Tu devias, ainda mais devido ao impacto que isto tem nos teus joelhos, estas subidas e descidas, tu devias caminhar direito. E nessa altura eu começo a testar percursos aqui perto do local onde eu moro que sejam a direito. E um deles foi a Marina de Angra. E comecei a ir para lá está, da mesma forma que continuava antes. Ia um dia, não ia no outro, ia dali a 2 dias. E agora há aqui 2 fatores que para mim são importantes e que são engraçados. Um é engraçado, o outro não. Que é, uma é uma consulta, tem uma consulta com a minha neurologista e ela diz-me que eu não posso apanhar sol. Aliás, ela diz-me isto de outra forma. Ela diz que aquele sol de meio da tarde não é indicado para ninguém, mas no meu caso em particular, devido à esclerose, o calor faz aumentar a inflamação e a inflamação aumenta a probabilidade de surtos. Ou seja, que eu devia escolher horas mais frescas para ir fazer as minhas caminhadas. Como ao fim do dia estou extremamente cansada e não consigo fazer isso, comecei a optar para as manhãs. Mas como tenho que ir trabalhar, quando eu estou a falar de manhã, estou a falar de madrugada. Chegava a sair às 5, 5 e meia de casa para ir fazer caminhadas, para depois ter tempo de vir a casa, tomar duche, vestir e ir para o trabalho. E agora a parte engraçada é que há uma comunidade que anda na Marina de manhã. E durante o dia também deve haver outra comunidade, mas durante aquele horário são sempre as mesmas pessoas. Já conheço quase todas as caras, aparece de vez em quando uma cara nova que depois desaparece, mas toda a gente que aparecia e que me via lá me dizia que o importante era não era andar depressa, era ir todos os dias. Ou seja, toda a gente fraseava lá. E o que eu quero dizer é que são pessoas diferentes que eu encontrava em momentos diferentes do percurso e todos me diziam o mesmo, que o importante não era a velocidade com que eu estava a andar, porque na altura eu achava que estava a andar muito devagar. Achava e continuo a achar que estava a andar muito devagar, mas que o importante não era isso, o importante era eu ir todos os dias. E eu acabava, aliás, comecei a ir todos os dias por causa disso, porque estas pessoas diziam-me até amanhã. E é engraçado, ou seja, claro que não eram só aquelas pessoas, porque entretanto há mais pessoas na minha vida que me iam aconselhando ou que me iam dizendo tenta ir amanhã, ou é importante seres consistente, é importante não desistir, é importante isto, é importante aquilo. Ou seja, isto tudo junto faz com que a determinada altura, talvez em agosto, eu começo a andar consistentemente os 7 dias da semana, pelo menos 1 hora. Ao fim de semana eu tento sempre que seja talvez mais um pouquinho, 1 hora e meia, mas pelo menos 1 hora eu ando diariamente. E é uma coisa que eu adoro fazer. Para já porque é um momento que eu tenho a oportunidade de refletir. Devem calcular para a hora que é, que o silêncio é ótimo, ajuda-me mesmo muito a clarear as ideias, é ótimo para refletir. Gosto daquele fresco da manhã, porque há um friozinho, e depois tenho a oportunidade de ver todos os dias o sol a nascer. Há dias que não são nada especial, mas há dias que eu já apanhei nascer do sol. Autênticos espetáculos da natureza, que eu nem sequer sabia que havia nascer de sol daquela maneira, ou seja, eu tenho sido surpreendido ainda há 2 dias, o céu estava roxo e cor-de-rosa, estava lindíssimo, lindíssimo. Mas pronto, tem estes privilégios, tem o privilégio de conhecer os patinhos que estão na nossa marina. E não tenho nomes, mas gosto de ver a interação entre eles. Ou seja, já tive até tempo para pensar sobre a gestão que é feita dos barcos na marina, dos iates e dos jet skis, ou seja, até tempo para isso já tive, mas sei que é um momento que me dá muito gozo mesmo, e gosto muito dele.
E também ajuda, porque a essa hora já está uma amiga minha acordada e inicialmente eu tinha imenso medo de ir para ali à noite, escuro, porque eu vejo muito mal. Ou seja, fazia uma aflição estar num sítio que está escuro, em que eu só vejo sombras, não consigo distinguir nada, não, e lá está, tinha esta amiga que já estava acordada e que me fazia companhia, ou seja, possivelmente se alguém já me viu na marina, já me viu com o telemóvel e era com ela que eu estava a falar porque ia-me ajudando e a certa altura começou a ser também um bocadinho nosso. Mas isto tudo, agora qual é o dilema que me faz criar este vídeo nesta altura? Não é só contar o percurso das minhas caminhadas, porque eu estou felicíssima com o que está a acontecer agora. Que é andar os 7 dias da semana, andar 1 hora, andar ao meu ritmo, ter tempo para contemplar tudo o que está à minha volta e ter tempo para interagir com as pessoas e ter tempo para ver os patos e os peixes. Vi pela primeira vez uma estrela cadente, mas entretanto comecei a treinar no ginásio, vou-me referir há um bocadinho, e arranjei não, contratei um personal trainer que me disse que era importante, uma vez que eu tenho um relógio destes, que eu fosse tentando melhorar os meus resultados. Ou seja, se eu ando. Na altura, quando me falou disso, eu estava a andar 3,85 km numa hora. Não sei se é pouco, não sei se é muito, era o que eu andava. E hoje em dia eu vejo-me com uma certa ansiedade porque eu quero de facto melhorar os meus resultados físicos, nem sequer por uma questão de perda de peso, só mesmo por uma questão física, da minha mobilidade e da minha condição. Eu quero melhorar, mas ao mesmo tempo não quero perder aquele momento que eu tinha de manhã de contemplação e de reflexão. E ele pergunta-me, bem, mas não consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não. Oh, bem que tem tempo para ver os patins e ver as estrelas cadentes e olhar e ver uma luz e tentar perceber de que é aquela luz e perceber que é um iate que está no meio da marina que eu nem sequer estou a conseguir ver, no meio da marina, no meio da baía. Ou seja, ao bem que eu estou com atenção a estes pormenores, ao bem que eu estou a tentar acelerar o passo e a tentar controlar a respiração e a tentar contrair o core e a tentar ajustar a postura, e a tentar que a postura péssima nestes vídeos todos, mas pronto. Isto são tudo orientações que eu tenho. E eu sei que agora este fator de tentar melhorar os meus resultados tem-me causado ansiedade e sinceramente, lá está, isto de calhar só me causa ansiedade a mim. Outra pessoa qualquer dizia, Catarina, isto é fácil, resolve-se assim. Para mim não é, porque eu encontro-me neste dilema e eventualmente vou acabar por descobrir alguma solução para isto, ou tento melhorar os meus resultados durante a semana e ao fim de semana passei não, faço a caminhada mais em tom de passeio. Eventualmente algum resultado, alguma solução eu vou encontrar para esta situação. Mas lá está, também queria que partilhassem a vossa experiência em relação às caminhadas, se lá está, até qual é a vossa opinião do que é que eu devia dar primazia agora, porque eu sei que é importante estar a fazer exercício físico, mas também sei que aquele momento de relaxamento é importante para mim. Sintam-se à vontade de partilharem o que quiserem comigo, e pode não ser sobre caminhadas, pode ser sobre a prática de exercício, terem começado a fazer outra coisa qualquer. Eu, no meu caso, quando recebi o diagnóstico depois de ter tido alta do hospital, a única coisa que eu conseguia fazer era caminhar e, como já perceberam, mal. Portanto, mas quis manter esse... E quis manter, lá está, hoje em dia se calhar a minha capacidade física já está melhor que qualquer coisa, também não está grandes coisas. Mas e quis manter a caminhada porque tem um senhor que tem 84 anos que anda na marina e houve um dia que estava a falar com ele disse, Catarina, já, e ele diz-me há 40 anos ou há 50 anos, não sei já agora, ele diz, por exemplo, já há 40 anos que eu ando 10 km todos os dias, eu já não sei quanto é, e
E lá está, eu gostava um dia de chegar à idade dele e tá, ver alguém mais novo a andar e dizer, podes não fazer mais nada, mas tenta continuar a andar todos os dias. Pronto, isto foi o meu testemunho. Um beijinho muito grande, alguma coisa que queiram partilhar, como eu estava a dizer há pouco, estão à vontade. Tchau!